todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela, estou a Gaticler e hoje finalmente trago-vos o vídeo de opinião do Messengers Legacy, do autor Peter V. Brad. Esta é uma novela, é considerado o volume 3.5 da série ou saga, como lhe quiserem chamar, Demon Cycle. Para quem não conhece nem o autor nem a série Demon Cycle, se calhar é mais fácil reconhecerem através do livro O Homem Pintado, que eu tenho aqui na minha estante, mas está alguns ali guardado. Mas eu vou-vos deixar aqui a capa do Homem Pintado para vocês verem o primeiro volume desta saga. Foi realmente um dos meus livros favoritos, adorei e não podia deixar de ler esta novela. Comprei este livro, se não estou em erro, no início deste ano, numa promoção bombástica da FNAC, em que os livros em inglês estavam baratíssimos e eu comprei bastantes livros por um preço muito baixo. E este foi um deles. Inicialmente eu nem sequer sabia que este livro pertencia a esta saga. Pensei sempre que fosse um standalone dele, que acontece muitas vezes. Mas a realidade é que não é. E eu adorei este livro. Dei-lhe 4 estrelas, gostei muito. Um bocadinho daqui da sinopse deste livro vai-nos contar a história de um menino chamado Briar Damage, acho que é assim que se diz. Ele é um half-Cajun, ou seja, tem uma... Sabe como é que é dizer? Isto vai parecer mal, mas é... Sei lá. Tem 2 nacionalidades? É estranho, eu não sei muito bem como dizer isto, mas pronto. Ele é vítima de... Hoje diria-se bullying. Nesta época era simplesmente intitulado Mud Boy, precisamente por ter uma pele mais escura. Os Cajuns são de pele escura e então as pessoas na vila, principalmente as crianças, tratavam-no bastante mal, a ele e à família, de certa forma. Mas quando ele tinha 6 anos, o Briar, uma tragédia vai cair sobre a família dele e ele vê-se sozinho, sem ninguém, sem um teto sobre a cabeça dele e sem saber como sobreviver num mundo em que a noite é dos demónios. Depois de perder tudo, ele decide que a vila está melhor sem ele e foge. Esconde-se naquilo que eles chamam de bog. Eu sou sincera, eu não percebi algumas palavras, mas entendi a história. Eu imagino que este tal bog seja tipo um campo ou uma... sei lá, tipo uma floresta. Não consegui perceber muito bem, mas é mais ou menos este estilo, porque a descrição vai por aí. E ele consegue manter-se seguro, ou pelo menos escondido, durante quase 16 anos. Entre 16 a 20 anos, mais ou menos. Eu acho que são 20 anos, mas pronto. Quando esta tragédia acontece, um grande amigo do pai do Briar, o Reagan, ele ia visitá-lo, estava numa viagem, ia visitá-los e percebeu-se que o que tinha acontecido e tenta procurar o Briar, mas descobre que tinha desaparecido e meteu na cabeça que ele simplesmente tinha morrido. 20 anos depois, quando recebe a notícia de que o tinham visto, ou seja, ele estava vivo, o Reagan toma a decisão então de o ir procurar e a mulher dele, Elissa, decidir com ele porque não o quer abandonar, já era uma pessoa com alguma idade e não queria deixá-lo sozinho. E a realidade é que o Reagan vai colocar a vida dele em risco, a vida da mulher em risco, para encontrar este rapaz que já é um adulto, mas que passou por coisas que ninguém imagina. Ele consegue encontrá-lo. Bem, o final é fantástico, adorei. Este final deixa portas abertas para quem nunca leu esta saga. Com o final deste livro, a realidade é que dá para entender que muito mais vem por aí, que o Briar não será simplesmente uma personagem secundária, tanto não é uma personagem secundária que tem um livro a contar a história dele, e faz com que as pessoas tenham vontade de ler mais livros desta saga. Bem, tal como eu estava a dizer, este é um livro que deixa realmente muita vontade de ler o que vem a seguir na saga. Eu li o primeiro livro e desde então quero muito ler os outros volumes e então vai-me fazer comprar os outros volumes da série. Vai. Estou mesmo a ver que isso vai acontecer, não é? Agora não sei se compro em português, se compro em inglês. A realidade é que tornou-se mais fácil ler em português porque muitos nomes passavam à frente porque não conseguia dizê-los. Mas aqui também não foi difícil porque, como já vinha com o ritmo de estar a ler em inglês e como pensar em inglês, alguns nomes foram mais fáceis de pronunciar e de entender.
mas a verdade é que este livro está muito bom. A escrita do Peter V. Brett é única, é fantástica. Toda a gente que já leu livros do Peter V. Brett, ou grande parte dos leitores deste autor, gosta da escrita dele e diz o mesmo, que ele tem uma escrita única. As descrições que ele faz muita descrição, mas eu acho que no caso desta saga, em específico, é necessária a descrição. Porque é com a descrição que nós vamos compreender algumas das palavras, porque são palavras, na realidade são palavras que ele as criou, que ele as inventou, e isso torna esta série ainda mais interessante, ainda mais faz com que uma pessoa fique agarrada. Eu, para ser sincera, apesar de, para mim, custa mais porque ando bastante cansada, mas este livro lê-se num instante, lê-se muito rápido. E além de que não são as 101 páginas do livro, são na realidade 88 páginas, porque esta parte final é o Grimoire, que é essencialmente a descrição e a especificidade de cada runa. Digo o que disserem, isto para mim são runas, pronto. E vai explicar o que é cada uma, o que é que dizem, o que é que significam, que tipo de demónios é que vão afastar e tudo mais. Por isso é realmente um livro muito interessante. Não é a história da saga, não. Através deste livro não ficamos a conhecer a história da saga Demon Cycle. Neste livro conhecemos realmente a história do Briar e como é que a vida dele mudou em tão pouco tempo. Por isso, já sabem, aconselho-vos vivamente a ler este livro. Se nunca leram a série Demon Cycle, podem começar por este livrinho, pelo menos para ficarem a conhecer um bocadinho do que é o mundo que vão encontrar nesta série. Não acho que seja necessário lerem a série para lerem isto. Se quiserem unicamente ler este mini-livro, podem ler à vontade. Tanto que aqui tem aqui um comentário que diz assim: If you want to dip your toe into the Demon Cycle, this attractive little book is a good place to start. Ou seja, eles próprios dizem, como é que se diz? Os reviewers, os próprios críticos dizem o mesmo. Podem ler este livro se quiserem começar depois a série, ou simplesmente se quiserem só conhecer a história deste rapazinho. É realmente um livro muito interessante e eu aconselho-os a lerem. Por isso já sabem, Messenger's Legacy, Peter V. Brett é uma boa história, sem dúvida alguma. E por isso, pessoal, espero que tenham gostado. Se gostaram, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receber todas as notificações, digam-me aqui nos comentários se já leram Demon Cycle, O Homem Pintado, ou qualquer um dos livros desta saga. Se já leram o Messenger's Legacy, outra coisa, não está publicado em português este livro. Se gostaram, se não gostaram, se querem ler, digam qualquer coisa aqui nos comentários e vemo-nos no próximo vídeo.